Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama Sylvester e a Pedrinha Mágica, escrito por William Steig e traduzido por Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Quem apresenta o episódio de hoje é a Sofia, que me mandou um áudio maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, Sofia. Ela tem um irmãozinho chamado Eduardo. Sofia, Eduardo, um beijo enorme para vocês. E conta pra gente o que você tem a dizer, Sofia. Oi, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu tenho 8 anos e eu tenho um irmãozinho chamado Eduardo e ele tem 3 anos. A gente mora em São Paulo. Hoje a Denise Gomes vai contar a história Sylvester e a Pedrinha Mágica. Espero que vocês gostem. Tchau! Sylvester Duncan vivia com os pais na Rua dos Pinhões, no Vale da Aveia. Um dos seus passatempos prediletos era colecionar pedras de formas e cores raras. Num sábado de férias chuvoso, ele encontrou uma pedrinha extraordinária. Ela era de um vermelho flamejante, reluzente, muito redonda, até parecia de mármore. Enquanto estudava aquela pedrinha admirável, Sylvester começou a tremer, provavelmente de excitação, ao mesmo tempo que a chuva gelada caía nas suas costas. Eu queria que essa chuva parasse, Sylvester falou. Para sua grande surpresa, a chuva parou. E não foi aos pouquinhos, como geralmente acontece. Foi de uma hora para outra. Os pingos se desfizeram no ar. As nuvens evaporaram. Tudo ficou seco e o sol passou a brilhar como se a chuva nunca tivesse existido. Em toda a sua curta vida, Sylvester nunca havia tido um desejo atendido tão rápido. Ele achou que aquilo tinha a ver com algum tipo de magia e que ela poderia estar naquela fantástica pedrinha vermelha. E estava mesmo. Para fazer um teste, Sylvester pôs a pedrinha no chão e disse: "Eu queria que voltasse a chover." Nada aconteceu. Mas quando ele repetiu essas palavras com a pedrinha em seu casco, o céu escureceu. Um raio caiu, ouviu-se o estrondo de um trovão e a chuva voltou. Hoje é meu dia de sorte, pensou Sylvester. De agora em diante eu poderei ter tudo o que quiser. Meu pai e minha mãe poderão ter tudo o que quiserem. Meus parentes, meus amigos, qualquer um poderá ter tudo o que quiser. Ele desejou que o sol voltasse a brilhar e que a verruga da sua pata traseira esquerda sumisse. E assim aconteceu. Logo tomou o caminho de casa, ansioso para maravilhar seus pais com sua pedrinha mágica. Mal podia esperar para ver a cara deles. Podia até ser que não acreditassem nele de início. Enquanto atravessava a colina dos morangos, pensando em todas as coisas que poderia desejar, Sylvester levou um baita susto ao ver um leão feroz e faminto olhando para ele, de trás de uma moita. Ele ficou morrendo de medo. Se não estivesse tão amedrontado, poderia fazer o leão desaparecer ou desejar estar são e salvo em casa com seu pai e sua mãe. Ele poderia ter desejado que o leão virasse uma borboleta, uma margarida ou uma mosca. Poderia ter desejado muitas coisas, mas entrou em pânico e não conseguiu pensar direito. Eu queria ser uma rocha, ele disse, e se transformou em uma. O leão veio pulando, farejou a rocha 1000 vezes, deu voltas e mais voltas ao seu redor e foi embora confuso, perplexo, atarantado e embasbacado. Eu vi aquele burrinho tão claramente. Talvez esteja ficando maluco, resmungou. E lá estava Sylvester, uma rocha na colina dos morangos, com a pedrinha mágica caída ao seu lado e sem poder pegá-la de volta. Oh, como eu queria voltar a ser eu, pensou, mas nada aconteceu. Ele precisava tocar na pedra para que a magia acontecesse, mas não havia modo de fazer isso. Seus pensamentos aceleraram loucamente. Ele estava apavorado e preocupado e ficou desesperado por não poder fazer nada. Imaginou todas as possibilidades e, por fim, chegou à conclusão de que ele só poderia voltar a ser quem era se alguém encontrasse a pedrinha vermelha e desejasse que a pedrona junto a ela virasse um burro.
Com toda certeza alguém iria encontrar aquela pedrinha. Ela era tão luminosa. Mas por que cargas d'água esse mesmo alguém desejaria que aquela rocha se tornasse um burro? A chance dele era 1 em 1 milhão, a melhor das hipóteses. Silvestre adormeceu. O que mais poderia fazer? A noite caiu, trazendo suas estrelas. Enquanto isso, em casa, o senhor e a senhora Duncan andavam de um lado para o outro, morrendo de preocupação. Silvestre nunca chegava atrasado para o jantar. Por onde ele andava? Os dois ficaram a noite toda em frente à janela, pensando no que poderia ter acontecido, com a esperança de que Silvestre voltasse pela manhã. Mas é claro, ele não voltou. A senhora Duncan chorou muito, e o senhor Duncan fez o que pôde para consolá-la. Eles queriam ter o filho amado de volta de todo jeito. Nunca mais na vida vou dar uma bronca no Silvestre, disse a senhora Duncan. Faça ele o que fizer. E quando o dia raiou, eles foram falar com todos os vizinhos. Conversaram com todas as crianças, cachorrinhos, gatinhos, potrinhos, leitõezinhos. Ninguém tinha visto Silvestre nos últimos 2 dias. Foram à polícia, mas ninguém conseguiu encontrar o filho deles. Todos os cachorros do Vale da Aveia saíram para procurar Silvestre. Farejaram atrás de todas as pedras e árvores e de cada folha, canto e buraco da vizinhança e dos arredores, mas não encontraram nem cheiro dele. Farejaram a rocha da colina dos morangos, mas ela cheirava a rocha e não a Silvestre. Depois de 1 mês, voltando aos mesmos lugares e perguntando aos mesmos animais, o senhor e a senhora Duncan não sabiam mais o que fazer. Concluíram que alguma coisa terrível devia ter acontecido e que provavelmente eles nunca mais voltariam a ver o filho, embora o tempo todo ele estivesse a menos de 1 quilômetro dali. Eles se esforçaram muito para ser felizes e levar a vida como sempre. Mas essa vida de sempre incluía o Silvestre, e os dois não paravam de pensar nele. Estavam arrasados. A vida já não tinha mais sentido nenhum. A noite sucedia ao dia, e o dia sucedia à noite, e incessantemente. Silvestre, lá na colina, ficava cada vez menos tempo acordado. E quando estava desperto, se sentia sem esperanças e muito infeliz. Pensou que ia ser uma rocha para sempre e tentou se acostumar com essa ideia. Mergulhou num sono profundo. Os dias começaram a esfriar, veio o outono e com ele as folhas mudaram de cor. Depois elas caíram e a grama cresceu no chão. Depois veio o inverno. O vento soprava num sentido e noutro. Nevou. A maioria dos bichos ficou em casa, vivendo dos alimentos que havia estocado. Um dia, um lobo sentou na rocha em que Silvestre havia se transformado e uivou, pois estava faminto. Depois a neve derreteu. A terra esquentou ao sol da primavera e as plantas brotaram. As folhas estavam de volta às árvores. As flores exibiam suas cores radiantes. Num dia da primavera, o senhor Duncan insistiu com sua esposa para irem fazer um piquenique. Precisamos nos alegrar, disse ele. Precisamos tentar viver e ser felizes de novo, mesmo que o Silvestre, nosso anjo, não esteja mais com a gente. E foram para a colina dos morangos. A senhora Duncan se sentou na rocha. O calor da manhã acordou Silvestre de seu longo sono de inverno. Como ele gostaria de poder gritar: "Mamãe, papai, sou eu, Silvestre, eu estou aqui!" Mas ele não conseguia falar. Não tinha voz, era uma rocha, muda. O senhor Duncan se pôs a andar sem rumo pela colina, enquanto a senhora Duncan punha comida sobre a rocha. Sanduíches de alfafa, picles de aveia, salada de capim-burro, doce de cevada. De repente, o senhor Duncan viu a pedrinha vermelha. "Que pedra fantástica!" ele exclamou. "Silvestre adoraria tê-la na sua coleção." E botou a pedra em cima da rocha. Eles se sentaram para comer. Silvestre estava agora tão acordado quanto um burro em forma de rocha poderia estar.
A senhora Duncan sentiu uma misteriosa excitação. Ah, sabe, papai, disse ela, tenho a estranha sensação de que nosso querido Sylvester ainda está vivo e perto daqui. Estou sim! Sylvester gostaria de gritar, mas não podia. Se pelo menos ele percebesse que a pedra apoiada no seu lombo de rocha era a pedrinha mágica. Oh, como eu gostaria que ele estivesse conosco nesse lindo dia de primavera, disse a senhora Duncan. O senhor Duncan olhou tristemente para o chão. Você também não gostaria, papai? Ele a fitou como que dizendo, como você pode me fazer uma pergunta dessas? O senhor e a senhora Duncan olharam um para o outro com uma tristeza profunda. Quem dera eu fosse eu de novo! Quem dera ser eu de verdade outra vez! Pensou Sylvester. E, em menos de um instante, ele voltou a ser um burrinho. Você pode imaginar a cena que se seguiu. Os abraços, os beijos, as perguntas, as respostas, os olhares amorosos e as exclamações cheias de carinho. Quando todos finalmente se acalmaram um pouco e voltaram para casa, o Sr. Duncan guardou a pedrinha mágica num cofre. Um dia, talvez eles fossem querer usá-la, mas por ora, o que mais poderiam desejar? Eles tinham Sylvester, tudo o que queriam. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Sylvester e a Pedrinha Mágica, escrito e ilustrado por William Steig, traduzido por Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Quem encerra o episódio de hoje é a Beatriz, que me mandou um áudio lindo. Bia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir o que a Beatriz tem a dizer? Oi, gente, meu nome é Beatriz, tenho 7 anos e moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje a Denise Gomes leu o livro Sylvester e a Pedrinha Mágica. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!